vamos começar a nossa conversa número 135, eh, para discutirmos então aqui a espécie da estrelinha de cabeça listada ou a estrelinha real. E temos então aqui o Gonçalo, como costume, para nos falar desta espécie. Gonçalo, tudo bem? Tudo bem, Zé, e por aí? Vamos cá, vamos. Então, conta-nos lá, onde é que encontraste esta espécie pela primeira vez? Bom, antes de responder a essa questão, tenho que dizer, que este é um dia especial. O dia 22 de dezembro é o dia em que se completa um ano desde que eu inaugurei a minha lista. Quem seguiu estas conversas desde o início, recordar-se-á que eu comecei a lista no Alentejo, em Montemoro Novo, no dia 22 de dezembro de 1987. O episódio está descrito na conversa 1 ou na conversa 2, e então agora completou-se um ano. Então, E e com o completado um ano ganhaste uma estrelinha. ganhei uma estrelinha, mas este dia 22 de dezembro ainda teria uma grande surpresa à minha espera. Mas esta para já vai continuar assim o suspense e será revelado na próxima conversa. Foi uma enorme surpresa que de facto fez o dia de se completar um ano da lista. Mas isso Assim, será a próxima, uma surpresa mesmo grande. uma surpresa mesmo grande que eu não estava mesmo nada à espera. Mas isso será a próxima conversa. Bom, então, eu recordo que eu tinha de passar uns dias ao Algarve com um dos meus primos e com mais um amigo que estava também interessado pela observação de aves. Fomos passar uns dias à Ria de Alvor, lá na Quica da Rocha, e tínhamos descido pelo litoral alentejano, que eu já descrevi nas conversas anteriores. Depois fomos um dia até Sagres e Cabo de São Vicente, que foi no dia 20. Depois andámos 2 dias ali pela Ria de Alvor. Não, peço desculpa, Sagres e Cabo de São Vicente no dia 19. Depois andámos na Ria de Alvor nos dias 20 e 21. O meu primo foi-se embora, teve que ir mais cedo, fiquei só eu com esse meu amigo, e nós no dia 22 era o dia em que íamos fazer a viagem de regresso para Lisboa. Mas durante a manhã ainda tínhamos ali algum tempo para aproveitar. Já tínhamos visitado a Ria, já tínhamos visto as aves que ali haviam, e o diretor do centro, que era o Peter Harris, que foi um dos meus mestres, como eu já referi, ele disse na altura: há uma zona aqui para o interior que é muito interessante, onde aparecem algumas aves que não estão presentes aqui nestas zonas costeiras ao pé da Ria, como por exemplo escrevedeira de garganta preta ou cia, que é na Serra de Monchique. E portanto eu acho que também vale a pena, se tiverem a oportunidade de passar lá. Eu achei a sugestão interessante. Eu só tinha estado em Monchique uma vez, muitos anos antes, e num passeio mais familiar que nada tinha a ver com a observação de aves, portanto eu nunca tinha de ver aves a Monchique. Monchique não era ali muito longe, porque a Ria de Alvor fica ao pé de Portimão, e então eu e esse meu amigo lá fomos de carro subir a Serra de Monchique, à procura das aves, seguindo as indicações lá do Peter Harris. E foi nessa visita à Serra de Monchique que a certa altura, lá no meio dos bosques, já não consigo precisar o local, talvez fosse ali na zona das Caldas de Monchique, mas não retive os detalhes do local, mas nessa zona, que é uma zona florestada e assim bastante fresca, com árvores frondosas, foi aí então que encontramos a estrelinha real pela primeira vez. Curiosamente, é uma observação da espécie num dos sítios onde ela não é propriamente mais frequente. Não, mas é preciso dizer o seguinte, quer dizer, no caso das estrelinhas reais, elas têm em Portugal um estatuto um bocado misto, porque há uma parte do país em que elas estão presentes durante todo o ano, que é sobretudo, mas não exclusivamente, mas sobretudo a norte do Rio Tejo, e depois há no resto do país onde elas não nidificam. Portanto, a norte do Tejo estão presentes durante todo o ano porque nidificam. A sul do Tejo são sobretudo invernantes, mas há algumas bolsas onde a espécie está presente o ano todo, e se deverá reproduzir, que são sobretudo as zonas serranas, não exclusivamente, mas sobretudo. Inclui a Serra de São Mamede, a Serra da Rábida, certas zonas do litoral alentejano, em planície ou ali em pequenas serras como a Serra de Grândola ou do Cercal, e depois lá está a chamada Serra Algarvia, que inclui Monchique e Caldeirão. Portanto, a Serra de Monchique é uma destas bolsas, e isto porquê? Porque a estrelinha real
é uma espécie que requer algum tipo de frescura e umidade. Elas não gostam de zonas muito áridas e é por isso que estão ausentes da maior parte das áreas de planície do nosso país como reprodutoras. Mas a Serra de Monchique forma ali uma espécie de uma ilha em termos de vegetação e em termos de clima, e portanto é mais fresca que as terras baixas do Algarve. Portanto, há de facto uma pequena população reprodutora. No entanto, também é preciso dizer que esta observação foi em dezembro, 22 de dezembro, e como eu disse, no inverno elas têm uma distribuição mais alargada, portanto eu não sei dizer se a estrelinha que eu vi em Monchique em dezembro se faria parte da população reprodutora ou se seria um indivíduo invernante. Isso não sei dizer, nem sequer é possível distinguir, mas a verdade é que Monchique talvez um dos melhores locais para encontrar estrelinhas reais no Algarve, em qualquer época do ano. Esta Bom, espécie sim. tem subespécies? Tem duas, mas uma delas só está restrita às Ilhas Baleares, que são um arquipélago do Mediterrâneo. Portanto, essa subespécie não ocorre cá. E depois tem a subespécie nominal que ocorre na Europa continental e nas Ilhas Britânicas e no Norte de África e até na Ásia Menor, portanto, vulgo Turquia. Portanto, Então as que nós temos cá, quer não, peço canarias... desculpa que eu estou a dizer uma incorreção. A Baleárica ocorre nas Ilhas Baleares e no Norte da África. Ok, não é exclusiva das Ilhas Baleares. A do Norte da África também é da Baleáricos. A que ocorre na Europa continental, exceto nas Baleares, perdão, na Europa continental e em algumas ilhas do Mediterrâneo, exceto nas Baleares, portanto ocorre também na Córcega, na Sardenha e na Ásia Menor, é a nominal. Portanto, a Baleáricos não ocorre cá porque é só no Norte da África e Baleares. A que nós temos cá, quer na reprodução, quer no inverno, é a É tudo da subespécie mesma nominal. subespécie, É então. nominal. Havia Ok. uma terceira subespécie que, entretanto, foi separada e reconhecida como espécie distinta, que é a Regulus madeirensis, da Madeira. Que é o Portanto, bisbis. a bisbis. Só que, curiosamente, essa subespécie da Madeira, que quer dizer que muitas pessoas ficaram contentes porque quando foi promovida a espécie, chamamos-lhe assim, Portugal passou a ter mais um endemismo, mas é curioso referir que quando essa espécie foi descrita pela primeira vez, ela não foi descrita como subespécie, foi descrita como espécie, pelo Harcourt, em 1851, salvo erro. Portanto, ela foi descrita como espécie, mais tarde desceu à categoria de subespécie e, há meia dúzia de anos, voltou a ser considerada espécie e, portanto, deixou de fazer parte do conjunto de subespécies da estrelinha real, que tem então agora duas subespécies, como eu disse. E tem aspectos morfológicos que as distingam? As da Madeira Sim. são um bocadinho diferentes. O padrão na cabeça é diferente, a lista supraciliar é mais curta e penso que tem mais cinzento nas partes inferiores. De qualquer forma, como essa espécie é exclusiva da Madeira e a nossa, a estrelinha real, não ocorre lá, elas na prática Nem se misturam, não é? não se misturam porque estão geograficamente isoladas. Agora, voltando aqui ao continente, eu estava a referir a situação no sul do país, mas vale a pena referir um pouco a situação a nível nacional, porque a norte do Tejo, como eu disse, elas estão presentes durante todo o ano. Não é no território todo a norte do Tejo, porque há bocados de território em que não há, nomeadamente das áreas mais secas da Beira Baixa. Estou a falar, por exemplo, do Tejo Internacional, aí não há. Sim, Também não também são há. zonas quentes, não é? Como São disseste há zonas pouco. quentes e secas e, em alguns casos, com poucas árvores. Também há muito poucas no Planalto de Ribacoa, que é aquela zona que vai para o norte do Sabugal até Almeida, e também estão ausentes em certas áreas da chamada Terra Quente Transmontana. Portanto, que é certos concelhos ali entre Vila Real e Bragança, certas zonas mais próximas do Douro. Portanto, zonas muito quentes e secas elas não gostam. Elas preferem zonas frescas e com alguma umidade. Daí que sejam muito mais abundantes no noroeste do país, portanto, Minho e Douro Litoral, incomparavelmente. Os vários atlas que foram feitos deixam isso claro, é onde há mais. E depois, à medida que vamos descendo para sul, tornam-se um pouco menos abundantes, mas depois são particularmente comuns em altitude. Por exemplo, quando nós vamos à Serra da Estrela, que é a nossa maior serra no continente e que está bastante densamente florestada, se nós pararmos ao pé de uma floresta qualquer, uma plantação, pode ser de coníferas ou de folhosas, na primavera, ali a 800, 1000, 1200 metros de altitude, ouvimos estrelinhas a cantar por todo lado. Portanto, elas são bastante comuns na Serra da Estrela.
De resto, são mais frequentes no norte, como eu disse, e no litoral, porque o litoral também é mais fresco e mais úmido. Portanto, são, por exemplo, bastante frequentes na região de Lisboa e arredores, em especial na Serra de Sintra, que é outra bolsa bastante importante para a espécie, e depois, naturalmente, em várias outras serras do centro. Quer dizer, nós não temos que ir para as serras e podemos encontrá-las a altitudes relativamente baixas, mas, como eu disse, é mais frequente no norte, mais frequente no litoral e mais frequente em altitude. E depois a abundância vai diminuindo à medida que nós vamos avançando para leste e para sul. Então, as que vêm cá a invernar vêm de onde? Bom, a invernar, o que eu li também num livro sobre as aves de Espanha é que, em parte, muitos das invernantes são aves de origem ibérica que depois se dispersam ou vêm para zonas de menor altitude durante o inverno. Portanto, haverá ali alguma dispersão de indivíduos que nidificam nas serras e que vêm para zonas mais baixas, porque nas serras a invernada é um bocadinho mais Agreste. agreste, exatamente. Mas também se sabe que há chegada de indivíduos vindos de outros países europeus. Não haverá muitos, mas há. Em Portugal, concretamente, há pelo menos uma recaptura de uma estrelinha real anilhada na Bélgica, e depois em Espanha há também recapturas de outros países, nomeadamente das Ilhas Britânicas e de França. E além disso, uma estrelinha real anilhada na zona de Burgos, que fica na Meseta Norte, foi recapturada em Versalhes, perto de Paris, e uma outra anilhada no nordeste de Espanha foi recapturada na Polónia. Portanto, sabemos que há pelo menos algumas que vêm para cá de outros países europeus. Mas, como disse, não temos dados para saber se são muitas, e é provável que muitas das que aparecem no sul do país possam vir, sei lá, dos Pirineus, do sistema central espanhol, do Gerês, da Serra da Estrela, podem vir de outras zonas mais altas e dispersam para zonas baixas, portanto serão migradores com distâncias mais curtas. É aquilo que nós podemos dizer sobre a origem dos invernantes, que aparecem em particular no sul do país. Esta espécie é a espécie de ave mais pequenina que nós temos na Europa, não é verdade? É assim, a nível europeu, ela tem um tamanho praticamente idêntico à estrelinha de polpa, que é a Regulus regulus. Eu já vi alguns guias referirem que a Regulus regulus é a mais pequena. Eu nunca fui tirar isto a limpo para perceber se há uma diferença marginal e se a Regulus regulus é de facto mais pequena, ou se apenas os guias referem que é a Regulus regulus porque essa é a estrelinha mais característica do norte da Europa e, portanto, para eles é a espécie de referência. Portanto, na prática, eu julgo que elas são as duas do mesmo tamanho, ou se há uma diferença, é uma diferença mínima. Agora, em termos da nossa avifauna nidificante, esta é sem dúvida a mais pequena. Sabes que eu já fiz anilhagem durante muitos anos de passariformes e recordo-me que quando nós fazemos anilhagem há vários procedimentos a seguir. Primeiro anilha-se e depois tiram-se as chamadas as biometrias, a medida da asa, etc. E no final pesa-se a ave. E eu recordo-me bem que eu apanhei estrelinhas várias vezes, nomeadamente na Serra da Rábida, e o peso típico de uma estrelinha é 5 gramas ou então 4 gramas e meio. Portanto, quer dizer, isto é uma bolinha de penas, nada mais do que isso. Eu acho que ela sem penas basicamente deve ficar invisível quase. Sim, É o e por acaso é bico, uma coisa muito engraçada, porque é o assim, bico e as garras. quando nós observamos estrelinhas, elas estão com muita frequência nas copas das árvores, lá nas zonas mais altas. Mas quando eu Extremamente fazia a anilhagem, irrequietas. as redes de anilhagem tipicamente têm 4 bolsas, né? Cada bolsa tem para aí meio metro de altura. E a bolsa mais alta está, portanto, a uns 2 metros do chão, nós temos que nos esticar um bocado para lá chegar, e a bolsa mais baixa está quase rente ao chão, para aí a 20 centímetros. E eu apanhava com alguma frequência estrelinhas reais na bolsa de baixo. Ora, uma ave para cair na bolsa de baixo é porque está a voar a menos de meio metro do chão. E eu, enfim, estas situações que se foram repetindo constituíam um sinal claro de que as estrelinhas também se podem movimentar muitas vezes a uma altura muito baixa, portanto, quase ao pé do chão, que não é de maneira nenhuma as circunstâncias em que nós normalmente as observamos. Nós vemos-las quase sempre lá para cima. Andariam eventualmente a caçar. Eu pergunto porque uma das coisas que
é uma espécie insetívora, não é? Mas e uma das Sim. particularidades é que esta espécie não é propriamente como as flozinhas que andam a voar ativamente atrás das presas, não é? Não, Esta, elas não costumam perseguir insetos em voo, embora ocasionalmente possam peneirar em frente a uma presa que esteja num ramo ou numa folha para a capturar. Só que elas, aliás, é uma particularidade curiosa acerca dessa espécie, que é uma espécie muito pequenina que se alimenta de insetos, mas que não vai embora para a África, fica cá. Há muito poucos insetívoros que fiquem cá, como tu sabes, porque as aves que são puramente insetívoras, na sua grande maioria, vai tudo para a África, porque não têm alimento no inverno. Aquelas que têm um regime mais misto, alimentam-se de insetos na primavera e no verão e depois mudam para os frutos e para as bagas e para os grãos, portanto, para a matéria vegetal. A estrelinha é um caso curioso de uma ave que é estritamente insetívora, mas que fica cá o ano todo. Ora, elas alimentam-se, mas de facto, como referiste, não é tanto de alimentarem-se em voo. E um dos tipos de presas que elas capturam muito são as aranhas. E como sabes, há muitas aranhas pequeninas que se vão movimentando pelos troncos e pelos ramos, e as estrelinhas andam sempre ali a saltitar entre as ramagens das árvores, de ramo em ramo, e devem andar à procura de aranhas. E as aranhas, como a maioria delas, ou pelo menos muitas delas, são ativas durante todo o ano, as estrelinhas, tendo-se especializado na captura de pequenas aranhas, conseguem sobreviver durante o inverno, mas são de facto muito irrequietas, porque têm que andar sempre ali a bater os troncos e os ramos à procura de aranhas e de outros insetos pequenos que por ali andem. uma das coisas curiosas que eu também li quando preparei para esta conversa é que a alimentação dos juvenis, e por juvenis convém já perceber aqui uma coisa, o tamanho do ovo destes bichos é pá, e de 1 centímetro ou coisa assim que valha, É uma minúsculo, coisa, claro. é uma coisa É. impressionantemente pequena. E então, os juvenis, nas fases iniciais da sua vida, são alimentados quase exclusivamente com colembolos. Ora, os Com o quê? colembolos, Desculpa? colembolos, os Olha, colembolos, peço desculpa, mas eu não conheço o termo. Vais ter que fazer o favor de explicar vou-te o que é. explicar, os colembolos são basicamente uns insetos hum, que, por acaso não tenho a certeza, eles não são insetos, não, porque eles são artrópodes, mas eu acho que eles nem sequer são considerados insetos. É um grupo à parte, acho, que têm uma fúrcula e saltitam, conhecidas como pulgas do chão ou uma coisa assim do género. Ok. E realmente faz algum sentido, como tu dizes, que eles gostem que esta espécie goste de áreas úmidas, porque os colembolos onde existem digamos, em maior quantidade é precisamente na manta morta, na zona mais úmida da manta morta. Ok, se Eh, calhar elas também se vêm alimentar ao chão de vez em quando, não sei. Exatamente, era isso que eu estava a dizer. Portanto, poderia fazer algum sentido realmente apanhar algumas assim nas redes mais baixas, se calhar fruto também da procura deste tipo de alimento, não é? Pois, pode ser, sim. Mas não li muito sobre a forma como elas se alimentam, quer dizer, o que eu li é que elas de facto se alimentam muito nas árvores, mas aquela situação que eu presenciei várias vezes, delas caírem na rede de baixo, na bolsa de baixo da rede, de facto, quer dizer, uma ave para cair na bolsa de baixo tem que estar a voar muito baixinho, não é? Portanto, e eu pensei que é engraçado, não fazia ideia que as estrelinhas voassem assim tão baixo, mas É. acontecia várias vezes. Mas tu, se chegares aí a um sítio qualquer onde haja assim alguma umidade no solo e mexeres na manta morta e começares a ver assim uns bichinhos a saltitar, e bichinhos assim, coisas micros, pequeníssimas, portanto, um colimbolo gigante, digamos assim, pode ter aí talvez 5 milímetros, não sei, à Ok, volta ok, disso. ok. Um gigante, né? Porque eles tipicamente são na ordem de 1 milímetro de comprimento, uma coisa assim de estilo. Portanto, são umas coisas mesmo, mesmo, mesmo muito pequeninas. Uh, e se Mas mexeres repara, assim, é engraçado esta história das estrelinhas se terem especializado em aranhas também, porque se tu pensares, não há assim muitas aves que sejam especializadas em aranhas. Efetivamente, cada espécie, pronto, há as insetívoras e as granívoras, mas dentro das insetívoras, depois há umas que preferem mosquitos, outras que preferem abelhas, outras que preferem libelinhas, outras que preferem outra coisa qualquer, e portanto, cada espécie depois se especializou, passa o pleonasmo, num determinado grupo dentro dos invertebrados. E essa é a forma que encontrou de explorar o nicho sem ter que enfrentar muita concorrência. Isto é assim que funciona exatamente, na natureza, não é? exatamente. Olha, Gonçalo, aqui só para não deixarmos passar de lado, porque eu acho uma certa piada ao nome científico desta espécie,
Fala-nos, eu sei que tu também gostas deste assunto, fala-nos lá esclarece lá de onde é que vem este nome Regulus ignicapilla. E já agora Ora bem, esclarece a mesma coisa, ignicapilla ou ignicapillus? bom, o ignicapilla ou ignicapillus é uma questão de gramática do latim, e eu aprendi esta espécie como Regulus ignicapillus. Há uns anos houve um artigo publicado, eu já tive esse artigo, agora tenho que ver se eu vou recuperar, devo ter isso guardado alguns. Foi um artigo publicado por dois autores, que era o David and Gosselin, e que alteraram a terminação de uma série de nomes. Aliás, os nomes científicos, como sabes, não podem ser alterados, exceto em casos muito particulares, em que haja, por exemplo, para além daqueles casos em que a ave foi mal classificada, mas se houver um erro de concordância de género no latim, portanto um erro gramatical, nesses casos pode ser corrigido. E esse artigo elenca lá uma série de situações, possivelmente a estrelinha está lá, estou agora a falar de cor, mas a mudança de terminação tem a ver com o género das palavras latinas, porque o latim é uma língua complexa, tem declinações, e tem três géneros, masculino, feminino e neutro, tal como o alemão, e a mudança de Regulus ignicapillus para Regulus ignicapilla tem a ver com isso. Portanto, e atualmente o nome considerado correto do ponto de vista gramatical é Regulus ignicapilla, que é a versão feminina. E então, relativamente ao significado, vou começar precisamente pelo ignicapilla. É um nome muito engraçado. Igni é uma palavra composta, se quisermos, por aglutinação. Igni vem de ignis. Ignis, do latim, que significa fogo, né? Fogo, que é uma referência àquela cor de laranja, porque aquela coroa é a cor de fogo. E cápilos significa coroado, mas deriva de cápilos, que é cabelo, o cabelo da cabeça. E se reparares, nós usamos essa expressão no português, por exemplo, quando falamos de produtos capilares. Capilares são aqueles produtos para o couro cabeludo, né? E, portanto, e é engraçado perceber estas etimologias, porque estas palavras de repente passam a fazer todo o sentido. Portanto, igni cápilos basicamente significa com o cabelo cor de fogo. É o que isto quer dizer. Igni, fogo, cápilos, cabelo. Portanto, isto quer dizer que tem o cabelo cor de fogo. O regulus. Regulus é, em português existe o termo régulo, e régulo é um diminutivo de rei. Portanto, régulo significa um pequeno rei ou um príncipe. E em latim é a mesma coisa. Rei, em latim, diz rex, e depois temos o regulus, que é um diminutivo. Ora, o que acontece? Esta espécie, o nome aparece porque a regulus, que nós já falámos há pouco, que é a estrelinha de popa, a estrelinha de popa é aquela que ocorre no norte da Europa, porque a estrelinha real é do centro e do sul. A estrelinha de popa foi descrita pelo Linneu, que vivia na Suécia, como já foi referido. Ora, o Linneu descreveu, o Linneu não criou tautónimos, como nós sabemos, ele descreveu a estrelinha de popa, e onde é que ele colocou, nós já falamos isto anteriormente, no género Motacilla, que foi onde ele enfiou praticamente... É mais uma insetívora, não é? Pois. Todos os insetívoros. Era Motacilla regulus. Portanto, era a alvéola reizinho. E por acaso, o regulus, esta palavra é curioso, porque há uns trabalhos que dizem que na tradição nórdica, o Roitelet é o nome da estrelinha em francês, e que também significa a mesma coisa, que é o pequeno rei. Portanto, na tradição nórdica, o Roitelet, que é a ave mais pequena, é o druida das aves. E este termo de pequeno rei não é uma brincadeira, nem é uma zombaria, mas sim corresponde a uma velha tradição celta. E a primeira menção desta palavra para designar uma ave remonta ao início do século XII. Ok? Portanto, é muito antiga esta associação desta pequena ave com um pequeno reizinho. Porquê? Eu não sei. Eventualmente terá a ver com o facto de ter aquela coroa na cabeça, enfim, não sei se é esse o motivo. A verdade é que ele cria Motacilla regulus, mais tarde depois estes géneros são divididos, e há um senhor chamado Cuvier que propõe a criação do género regulus. O Cuvier era um naturalista francês, que era o Georges Cuvier, que viveu no final do século XVIII, início do século XIX, e que, embora ele não tenha dado nomes a muitas aves, porque o interesse dele era outros grupos, mas que é muitas vezes considerado o pai fundador da paleontologia, portanto é uma figura também de referência na história natural. E então o Cuvier cria o género regulus, e por tautonímia
esta espécie passa a chamar-se Regulus regulus. Isto é a estrelinha de polpa, porque a estrelinha real, ela só é descrita mais tarde, em 1820, por um outro naturalista, este holandês, que era o Conrad Temminck. Só que o Temminck, quando descreve esta ave, ele na altura não a meteu no género Regulus. Ele, enfim, na altura até 1840 a taxonomia era um bocado confusa e havia muitas duplicações de nomes, etc. Mas ele mete isto no género Sílvia, onde entretanto tinham sido colocadas as totinegras. Portanto, o Temminck chama-lhe Sílvia ignicapilla, ou seja, a totinegra de cabelo cor de fogo. E depois, alguns anos mais tarde, é que se percebe a proximidade com as outras estrelinhas e que ela transita da Sílvia ignicapilla para Regulus ignicapilla. Portanto, há aqui várias iterações e vários caminhos até estas espécies se juntarem todas, mas, portanto, resumindo isto tudo, e porque temos que terminar, o que o nome Exato. científico desta espécie significa, se nós fizermos uma tradução literal para português, é o pequeno rei com cabelo cor de fogo. E com isto me despeço. Obrigado aos nossos ouvintes. E, como eu disse no início, na próxima conversa eu vou revelar qual foi a grande surpresa que eu tive no dia em que a minha lista completou um ano. E vamos passar de uma pequena ave para uma ave grande. É uma ave bem grande que eu não estava nada à espera. Será revelado Gonçalo, na próxima conversa. obrigadíssimo mais uma vez. Obrigado a Obrigado, Zé. todos. É sempre um prazer estar aqui a conversar destas Esta coisas, ave é pequenina, mas ainda podíamos estar aqui mais um bocado a falar sobre ela. mas é bom lembrar que está prometida uma segunda volta, né? Portanto, É verdade. quando lá chegarmos, voltaremos ao tema. Ok, prazer. Até à próxima então. Até à próxima.